Antes de existirem influenciadores, TikTok, Instagram, até mesmo a internet, uma revista decidia o que milhões de brasileiras iam vestir, ouvir e assistir. Eu tô falando da revista Capricho, que começou como uma revista de fotonovela e depois virou quase que a melhor amiga das adolescentes. Mas antes, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Mariana Quintas e nesse canal a gente fala tudo do universo da moda, todas as fofocas de histórias, realmente que se dependerem da gente, elas nunca serão esquecidas. Já aproveita para indicar esse canal para uma amiga que gosta de saber as histórias da moda e que lia muito a revista da Capricho. E não se esquece de se inscrever. A história da Capricho começa em 1952. Naquela época, o Brasil era completamente diferente. Só 2 anos antes tinha acabado de chegar a televisão, que ainda era um luxo reservado só para famílias muito abastadas, e o rádio era um dos maiores meios de entretenimento que existia na época, junto das revistas que ocupavam grande parte da vida dos brasileiros. E foi nesse cenário que Vitor Tivita, um empresário italiano, funda a editora Abril. E estando no meio das revistas, ele enxergou uma grande oportunidade. O seu objetivo era criar vários tipos de revista para vários tipos de públicos, algo que ainda era pouco explorado no nosso país. E aí, em junho daquele ano, surgiu a Capricho. Mas quem imaginava uma revista sobre maquiagem, moda, cultura pop, iria se surpreender. As primeiras Caprichos eram basicamente um álbum de histórias românticas. E o seu grande atrativo eram as fotonovelas. Hoje em dia, esse formato até soa estranho para quem não sabe. Mas antes das novelas tomarem, a teledramaturgia brasileira, as fotonovelas era um fenômeno mundial. E nada mais era do que atores posando para centenas de fotografias em poses dramáticas, com um texto escrito e um balão de conversa. Era tipo um gibi. As histórias, elas vinham grande parte lá da Itália. E aí elas eram adaptadas para o português. Eram assim, romances intensos, repleto de encontros e desencontros, de traições, amores impossíveis, diferenças de classes sociais, com finais assim emocionantes. E para milhares de mulheres brasileiras, aquilo era como viajar para um universo glamouroso sem sair da própria casa. E esse é um detalhe muito importante, porque a Capricho, ela não era voltada para adolescentes. O seu público era formado basicamente por mulheres e jovens adultas que eram donas de casa, que buscavam algum tipo de entretenimento enquanto a televisão ainda engatinhava. E essa estratégia deu tão certo que durante as décadas de 50 e 60, a Capricho se tornou uma das revistas mais vendidas do Brasil. Enquanto poucas famílias tinham acesso à televisão, praticamente toda a cidade possuía uma banca de jornal. E aí as revistas chegavam assim para todos os cantos do Brasil, consolidando a editora Abril como um dos maiores grupos editoriais da América Latina. Mas enquanto a Capricho vivia o seu auge, algo começava a mudar. Os anos 60 foram marcados pela explosão da cultura jovem, os Beatles revolucionaram a música, a minissaia mudava a moda feminina, o rock se tornava símbolo de uma nova geração e pela primeira vez os adolescentes deixavam de querer consumir as mesmas coisas que os seus pais consumiam. Essa mudança parece pequena, mas ela mudou absolutamente a história do entretenimento. Nos anos 70, as fotonovelas elas começaram a perder força. Agora existiam muito mais televisões nas casas brasileiras e as telenovelas começaram a fazer bastante sucesso, como a gente já sabe. E a editora Abril percebeu que se eles continuassem só nas fotonovelas, eles iam cair na irrelevância. E a solução foi fazer uma das mudanças mais ousadas da história das revistas. Aos poucos, matérias sobre moda começaram a aparecer entre uma história ou outra. Depois vieram páginas falando sobre beleza, comportamento e música. E o que inicialmente parecia apenas um teste para ver como seria a reação do público, revelou algo inesperado. Muitas leitoras estavam interessadas mais nessas matérias do que nas próprias novelas. E aí, no início dos anos 80, a revista praticamente renasceu. As fotonovelas desapareceram e a Capricho vestiu a sua nova identidade, uma revista para adolescentes. Hoje em dia parece uma decisão quase que óbvia, mas gente, naquela época foi praticamente uma aposta, porque o próprio conceito de adolescente no mercado, porque até então a maioria das empresas enxergavam crianças e adultos, mas quase ninguém criava produtos específicos para quem estava no meio do caminho.
E a Capricho percebeu que muitas daquelas meninas possuíam dúvidas, sonhos, gostos, problemas próprios e, mais importante, que elas queriam conversar com alguém que não tratasse elas como crianças. E foi assim que, inspirados, numa revista muito popular nos Estados Unidos, que era a Seventeen, surgiram os testes de personalidade, os conselhos sobre amizade, namoro, escola, as páginas de horóscopo e as primeiras matérias sobre autoestima. E diferente das revistas femininas voltadas para mulheres adultas, a Capricho escrevia como se ela realmente fosse uma amiga. A linguagem era leve, divertida, ela aproximava esse leitor. E parecia que alguém que estava do outro lado da revista realmente entendia dos problemas dessas meninas. O que era gostar de um menino da escola, brigar com os pais e até sentir assim essa vergonha da mudança do corpo. Isso acontece numa época que não tinha Google para as meninas, adolescentes pesquisarem sobre algumas dúvidas, e muitos desses assuntos que hoje, que seriam considerados tabus na época, não eram conversados em casa. Por isso que essa informação chegava basicamente por televisão ou pelas revistas. A Capricho passou a ensinar essas meninas a como cuidar da pele quando começou a surgir espinhas, e explicava o que era a menstruação, respondia perguntas sobre sexualidade e namoro, mostrava tendências de modas adaptadas para o bolso das adolescentes e os artistas que estavam conquistando o mundo. Além disso, a revista recebia muitas cartas das próprias leitoras e centenas delas chegavam todos os meses na redação. Alguns pediam conselhos, outras desabafos, muitas contavam histórias que elas jamais teriam coragem de conversar com os próprios pais, e sem perceber, a Capricho começava a conquistar algo além de só ser uma revista, mas sim ter uma comunidade. E nas capas daquela época começava a surgir Gisele Bündchen, Ana Paula Arósio e Luana Piovani. Os anos 90 marcaram a revista Capricho, porque ela deixa de ser só uma revista para adolescente e se transforma numa das maiores influências de cultura jovem para as brasileiras. Quem foi adolescente nos anos 90 provavelmente via a revista nas bancas, na mochila de uma amiga da escola ou até no recreio, amigas conversando sobre. E as páginas passaram a misturar moda, beleza, comportamento, música, televisão, cantores e atores, com uma linguagem completamente diferente de um jornalismo tradicional. Enquanto outras revistas para mulheres adultas falavam sobre casamento, maternidade ou carreira, a Capricho respondia perguntas muito mais urgentes para meninas de 14 anos. Como lidar com uma espinha antes da festa da escola? Se aquele menino estava dando sinais de que gosta de você? Como contar para os pais que você queria sair sozinha? E como enfrentar a vergonha do próprio corpo durante a adolescência? E foi uma das primeiras revistas brasileiras a lidar com assuntos que eram considerados tabus, como menstruação, sexualidade, métodos contraceptivos, autoestima, bullying. Tudo isso de uma forma mais acessível para os adolescentes. E eles nem sempre acertavam na abordagem, muitas matérias envelheceram mal, se a gente for ler hoje em dia. Mas, para aquela geração, já era muita coisa, já era um espaço possível delas fazerem perguntas que ninguém tinha coragem de responder dentro de casa. E ao mesmo tempo, a cultura internacional começa a penetrar cada vez mais no Brasil. Leonardo DiCaprio virou uma sensação depois de Titanic. As Spice Girls começavam a mostrar que podiam ocupar o centro na indústria musical. Vieram Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Christina Aguilera, Avril Lavigne, Sandy Jr., todos eles estampados nas capas das revistas. E assim, muito antes de existirem as thumbnails do YouTube, por exemplo, as capas era como um algoritmo da época. Era ela que decidia se os adolescentes iriam tirar o dinheiro do cofrinho para comprar a próxima edição da Capricho, para ter a capa do seu artista ou pôster dentro da revista do seu artista amado e favorito. Algumas edições se tornaram assim objetos de colecionador. E não era difícil encontrar centenas de meninas que guardavam e empilhavam as revistas organizadas por ano ou por artista favorito. Muitas nem sequer jogavam as revistas fora, outras cortavam as revistas e faziam colagem, colocavam um pôster na parede, colavam no caderno, todas as imagens tiradas da Capricho. Mas foi nos anos 2000 que a Capricho chegou a um nível de influência que hoje em dia é quase impossível uma revista chegar. Era assim um momento em que a internet começava a chegar com mais força na casa dos brasileiros, mas ela ainda estava engatinhando. O Orkut estava só começando, a MSN também. E a Capricho, sabendo aproveitar todos os momentos, ela entendia quais eram os assuntos que faziam o coração do adolescente bater mais forte. Quando Harry Potter virou um fenômeno cultural,
a Capricho tava lá. Depois veio High School Musical, Crepúsculo, Rebelde, Gossip Girl, Hannah Montana, Jonas Brothers, Demi Lovato, Selena Gomez, Zac Efron, Taylor Swift e, claro, Justin Bieber. E poucos artistas venderam tantas revistas quanto Justin Bieber, tá? Foi um momento, foi um acontecimento. E a Capricho tava lá e eu tive todas. Mas talvez o maior mérito da Capricho foi perceber que mudanças estavam começando. A internet começava a ficar um pouco mais forte, começavam a surgir os primeiros blogs. Então a Capricho lançou um site. E para ter uma certa presença no digital, que fez muita diferença hoje em dia. Pelo site, eles começaram a atualizar sobre tendências, sobre as notícias, fofocas de artistas. E aí as pessoas passaram a não precisar esperar, gente, um mês para poder saber o que o artista estava fazendo. E foi também nessa época que Capricho lança algo que é lembrado até hoje por muita gente, que são os colírios da Capricho. A ideia nasceu em 2008 como uma brincadeira. A revista abriu espaço para que os leitores enviassem fotos e escolhessem os garotos mais bonitos. O que ninguém esperava é que aquilo se tornaria um fenômeno nacional. Os colírios ganhavam perfil no Orkut, comunidades com milhares de fãs, perfis disputados no Twitter e passaram a participar de eventos organizados pela revista. E eles eram garotos absolutamente comuns que de um dia pra noite viraram assim, celebridade entre as adolescentes. Hoje é muito difícil de olhar para os colírios e pensar que isso foi basicamente uma prévia dos influenciadores. Porque a Capricho percebeu que, por mais que os jovens gostassem de acompanhar celebridades, eles gostavam de acompanhar quem também era real, era gente como a gente. E dos nomes mais famosos tivemos, é claro, Dudu Surita, Federico De Vito, Kaique Nogueira, o trio ali do Vida de Garoto, além da Rafa Uckmann, diva hoje em dia, e do nosso queridíssimo Léo Picon. Além dos colírios, a Capricho também tinha a Galera Capricho, que era formada por adolescentes do Brasil todo, que eles produziam conteúdo para o site, escreviam texto, participavam de eventos e aproximava ainda mais a revista com seus leitores. Na prática, muito antes da palavra creator existir, a Capricho já estava criando sua própria comunidade com seus próprios criadores de conteúdo. E eles também organizavam premiações como o Capricho Awards, festas, eventos, lançaram produtos licenciados, então era possível você ter agendas, cadernos, mochilas, tudo com a logo da Capricho, até camiseta. Um dos meus primeiros diários era da Capricho e eu amava. Mas eu joguei fora. Eu me arrependo disso. Mas eu tinha, sei lá, 10 anos. Mas foi em 2012 que a revista começou a perceber os primeiros sinais de uma perda de relevância. Porque antes, gente, pra você descobrir qual era o novo corte de cabelo da Avril Lavigne, era preciso esperar a próxima edição nas bancas. Pra você ver uma entrevista com o Jonas Brothers ou ver fotos inéditas de Crepúsculo, você precisava comprar uma revista. E aí, com a popularização da internet, bastava um clique e você já sabia disso. Não é à toa que as próprias celebridades passaram a publicar suas próprias fotos, compartilhar sua rotina, responder as perguntas dos fãs, mostrar os bastidores em tempo real. O Instagram aproximou esse público como qualquer revista nunca ia conseguir. O YouTube ensinava maquiagens que antes você ia aprender um truque ou outro a cada um mês. E assim, um vídeo de uma blogueira, ela já te ensinava tudo. Começou a surgir Nina Secrets, Tarsila Alcoleia, Bianca Andrade. Claro que elas, ainda assim, eu lembro de Capricho, até porque eu comprei as revistas, que elas participavam, a Capricho ainda era super relevante, então elas faziam capa de revista, né, Ana Cardoso, Flávia Pavanelli, Lucas Rangel, Christian Figueiredo, todo mundo lembra que assim, eles fizeram muitas capas de revista, eu tive a maioria, principalmente com Nina Secrets, porque amo Barra Soul até hoje, mas de fato, a forma como que os adolescentes começavam a consumir esse tipo de dica, não vinha mais tanto das revistas. Mas essas mudanças não apareceram somente na internet, elas começaram a mudar nas ruas. Durante décadas, passar em uma banca de jornal fazia parte de muita, da cultura brasileira no geral. Era ali que você comprava o Jornal do Dia, revista de moda, de culinária, de corte e costura, de fofoca, pra saber o que acontecia na novela. Só que aos poucos, com o advento da internet, as bancas elas começaram a ficar cada vez mais esquecidas. Você ainda vê uma banca ou outra, mas, gente, milhares de bancas fecharam e a gente nem percebeu. Logo, com menos leitores, menos anunciantes e o custo para impressão, distribuição começou a ficar muito alto. Então, manter uma revista, você precisava de muito mais dinheiro.
E assim, a Capricho, ela não tava sozinha. Quase todas as revistas sentiram o mesmo problema, o mesmo baque. Então, revistas que, assim, durante anos venderam milhares de exemplares. Quando a internet começou a se popularizar, a queda foi brusca, galera. A própria editora Abril passou por uma grave crise financeira, revistas tradicionais foram encerradas, as equipes diminuíram e a empresa passou por um longo processo de reestruturação. E aí veio uma notícia que abalou os leitores de revista, principalmente dos anos 90, 2000, que foi que em 2015, depois de 63 anos ininterruptos de caprichos no ar, a revista ia parar de ser impressa. Mas o que pareceu o fim, também calma que não foi. A Capricho já estava acostumada, né, a se reinventar, foi se reinventando de diversas formas. E quando eu falei mais cedo de que começar um caminho ali na internet foi o que salvou ela, foi porque a revista deixou de ser no papel e passou a ser basicamente e exclusivamente no digital. O seu portal passou a ser atualizado diariamente com notícias sobre música, cinema, moda, séries, beleza, comportamento. E o Instagram, obviamente, se tornou uma das maiores vitrines da marca. Depois, né, veio o TikTok, afins. A revista foi se adaptando para uma linguagem de uma geração que já nasceu conectada. A revista, de fato, foi um sucesso. Claro que olhando hoje, algumas matérias pegava um pouco mal, né? Principalmente matérias sobre padrão de beleza, colocar nas meninas a responsabilidade de um relacionamento duradouro, ou como fazer esse garoto ficar apaixonado por você, né? Ou fazer de tudo pra agradar um garoto, que reproduzia estereótipos que na época, gente, era comum. Mas a revista, mais do que a gente olhar para o passado e pensar, meu Deus, isso não deveria nunca ter acontecido, é a gente olhar, entender, falar, putz, que merda, mas a gente não repetiu os mesmos erros. E a revista, obviamente, agora falar de outras pautas que antigamente também não falava, né? Às vezes muito sobre gênero, sobre, né, mais ainda sobre orientações sexuais e saúde mental. Então a revista ela vai realmente se reinventando para conversar cada vez mais com esse público, mas agora no digital, não no papel. E depois de alguns anos sem termos uma Capricho física, e em 2024, quase 10 anos depois de abandonar as bancas, a marca surpreendeu novamente, anunciando o retorno das versões impressas das revistas. Claro que em um formato especial, uma edição mais de colecionador, que são lançadas mais ou menos 2 vezes por ano. E aí dá pra lembrar, né, o gostinho de folhear uma revista? É óbvio que pra muita gente a Capricho, as novas gerações nem vão saber o que significava ler uma Capricho ou ter esse apego tão grande, porque existem muitos portais online hoje em dia que dão esse mesmo tipo de notícia. Mas, pra muita gente que só quem viveu sabe, a Capricho continua muito importante, tendo um espaço muito querido nos nossos corações. E eu acho que grande parte da revista ter procurado lançar de novo essas edições impressas tem muito a ver com o estar conectado. E a gente sempre procura cada vez mais, agora com a inteligência artificial, que tudo parece ser artificial. Cada vez mais a gente quer coisas reais. Então, pegar na mão uma revista, ler, sentir o cheiro do papel impresso, às vezes é um tipo de conexão que tem tudo a ver com a fase que a gente tá vivendo hoje em dia. Falando da minha experiência, eu li muito Capricho. Na época de Malhação, que foi ali em 2014, pouco tempo, 2014 e 15, né? Pouco tempo da revista acabar de vez. Gente, eu comprei todas. Eu tinha todas da Nina Secret, eu tinha todas do Justin Bieber. Claro, não só Capricho, eu tinha Atrevidinha, várias outras. E assim, até mais ou menos 2014, 15, na minha casa do interior não tinha internet. Ir pro interior era sinônimo de ficar completamente offline. Eu levava 3 livros, porque eu passava quase um mês, né, férias escolares ali, dezembro, janeiro, passava quase um mês no interior, e o que tinha pra fazer só era ler revistas. Então eu lembro a gente passar assim num grau, num frango assado, minha avó comprava as revistas dela de fofoca de novela, eu comprava a revista da Capricho, e a gente ia lendo durante a viagem, eu ficava lendo, adorava ler os papos de assim, mais quentes, eu diria. Eu tinha lá meus 12, 13 anos, porque ninguém conversava, né, sobre isso. Você via relatos de outras meninas, ai, minha primeira vez e afins. E eu lembro até, gente, quem lembra que tinha uma pimentinha que falava, assim, o teor de safadeza dos relatos? Aí tinha uma pimentinha, era mais de boa, às vezes era só sobre beijo, um crush. 2 pimentinhas? Eita, calma lá. 3 então, menina, era babado. Mas eu amava. Fazia todos os testes pra saber qual garoto do One Direction era o meu namorado. Fazia... Nossa, gente, só quem viveu realmente sabe. Eu recortava
na época que eu amava, né, ver tutoriais de maquiagem, amo até hoje, então, desde pequena, eu recortava os tutoriais de maquiagem das revistas, eu guardava, porque aí vinha, tipo, Natal, Ano Novo, eu ia folheando o que eu tinha recortado pra reproduzir. Então, assim, eu realmente segui as tendências das revistas, e eu acho que isso foi incrível, gente, foi bom enquanto durou, eu amava, hoje em dia, putz, acho que as pessoas até com 10 anos se maquiam melhor que eu, e então... É isso, eu quero saber qual é a sua relação com a Capricho, também marcou a sua vida? Se você lê muito Capricho, já deixa o like nesse vídeo, manda esse vídeo pra aquela sua amiga também que vai amar ter essa nostalgia de volta de como era folhear uma revista da Capricho. E até o nosso próximo vídeo. Beijos!